Queridos, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus. Agora em Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, versos de 3 a 7. Vou fazer a leitura desse trecho, do verso 1 ao 7. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração através dela. Que possamos ser consolados, ensinados, edificados. Que o Senhor possa mexer conosco, Senhor Deus. Que a tua palavra tenha aplicação e vá ao mais profundo do nosso coração, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos anteriormente, mas agora vamos trabalhar o Velho Testamento na parte da manhã. E começamos com o livro de Provérbios. E a exposição agora vai ser um pouco diferente do que nós fizemos anteriormente. Eu acho que os irmãos já perceberam que fazíamos uma perspectiva mais devocional no texto, né? E agora nós vamos expor como fazemos à noite, né? Vamos tirar essas lições, mas fazendo uma exposição do livro de Provérbios, como bem com todos os outros livros que nós iremos estudar na parte da manhã. Nós começamos na semana passada e vimos os primeiros dois versos, verso 1 e 2, eu dei uma visão geral do livro e quero trazer à memória dos irmãos alguns detalhes que falamos anteriormente. Nós estamos vendo aqui que nos versos iniciais, nesses primeiros 7 versos, a gente está vendo qual é o propósito do livro. Nós vimos isso, que o propósito do livro é conhecer a essência da sabedoria e a forma como essa sabedoria se expressa. Nós vimos também que Provérbios é um livro que quer tornar sábio o jovem educável de Israel. Ou seja, o livro de Provérbios é um livro que quer tornar sábio o jovem crente, aquele que ouve e atende à instrução, ou seja, o jovem educável. O próprio livro de Provérbios, e nesses versos nós vamos perceber que ele vai dizer que o sábio é aquele que ouve a instrução. E por causa disso ele cresce em instrução. Então, nós vimos que os primeiros 4 versos seguem uma sequência interessante, tá? Porque ele vai apontar o objetivo do livro, como nós falamos. Provérbios de Salomão, filho de Davi. Com que propósito? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. E aí ele segue essa estrutura em paralelos, e aqui no verso 5, ele não foge desse paralelismo, mas parece que é como se ele estivesse dando uma parada. Como se ele estivesse dizendo assim, então, se os provérbios e os ditos que estão aqui têm esse objetivo, com esse propósito, ou seja, alcançar o jovem educável, ouça o sábio. E a palavra aqui é a ideia de ouvir para obedecer. Ou seja, se esse livro, se o que eu estou dizendo, se o que está escrito tem esse propósito, ouça aquele que é sábio. Ouça, obedeça e cresça em prudência, em sabedoria.
Ouça e adquira essa sabedoria. O verso 5, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. E aí a gente viu que o ouvir e o obedecer, e ali no contexto aqui do livro e da própria cultura judaica, não era só ouvir, mas olhar, ver a lei, ver o que estava escrito, conhecer, ter a visão da lei e ouvi-la. Nós vamos perceber que ouvir e obedecer vão dar condições para que ele entenda, para que o jovem entenda aquilo que está sendo falado aqui. Esses provérbios, esses ditos. Quanto mais ouvir e obedecer, mais você vai ter capacidade de entender. E como nós falamos, e isso está muito claro, porque essa é a porta de entrada do livro de Provérbios, aquele que lê ou ouve vai perceber que o fundamento de toda sabedoria exposta aqui é o quê? É o temor do Senhor. A honra a Deus, o respeito, a reverência, e que esse temor representa a obediência à sua lei. É o que a gente vê lá em Jó. Abram aí Jó 28. Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Verso 3 diz assim: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Ou seja, como nós falamos, as palavras e ditos dos sábios, ou seja, o que está escrito aqui no livro de Provérbios, na Escritura, visam dar ao jovem discernimento, entendimento. E para isso eles precisam obter, ou seja, aceitar a instrução. Nós falamos sobre a palavra musar, que significa ensino, para aprender do verso 2, a sabedoria e o ensino. E vimos que quando essa palavra ela aparece aí, nos contextos da Escritura, a ideia de um ensino de autoridade que o discípulo deve se sujeitar sem teimosia, ou seja, ele não pode se rebelar contra aquilo que está sendo ensinado. E nós vimos também que essa palavra está ligada à repreensão aqui em Provérbios, que tem uma palavrinha especial, significativa no hebraico, que é tokahá. Ela estará ligada a essa repreensão, a ideia de repreensão, ensino, e estará ligada também à ideia de instrução. E aí, Torá, como nós vemos lá no verso 8, na sua segunda parte: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. E aí nós falamos também que a raiz dessa palavra no original, que seria iazar, diferente de musar, mas é a mesma palavra, ela procede dela, significa castigo ou castigar. E pressupõe um propósito educativo, ou seja, toda vez que essa palavra é usada no sentido de castigar, a ideia é castigar com um propósito educativo. E essa palavra nunca é usada para se referir ao castigo, à correção que se davam a determinados animais. Nós estamos vendo aqui no texto que ele diz assim: para obter o bom proceder. Ou seja, um comportamento prudente. E esse comportamento prudente ele é classificado como justo, íntegro e reto. Para obter o ensino do bom proceder, justiça, o juízo e a equidade.
E aí, ainda nessa perspectiva de objetivo, de finalidade, qual é o propósito da lei, qual é o propósito aqui do livro de Provérbios, qual é o propósito da palavra de Deus aqui no livro de Provérbios? Nós vamos perceber que não só o jovem, ao ouvir ou ao ser ensinado, ele vai obter o ensino do bom procedimento, ou seja, de um comportamento prudente, mas também dar ao simples prudência. É interessante porque parece que a mesma coisa, de uma certa forma, é. Nós vamos ver que essas palavras estão em paralelismo sinonímico e uma vai completando a outra. Mas aqui, no verso 4, ele está considerando não aquele que ouve, mas aquele que traz o ensinamento. Quando ele diz assim, para obter o ensino do bom proceder, ele está falando de quem? Do jovem lá embaixo. Mas quando ele fala para dar, ele está se referindo a quem está ensinando. Agora nós estamos vendo o lado do mestre, do sábio, de quem ensina. A ideia aqui é de alguém que faz com que os simples tenham prudência, que causam essa prudência. E essa palavra aqui dá a ideia de para dar. Essa palavra dar no original indica o processo por meio do qual os simples ou os jovens vão adquirir a prudência. Ou seja, essa palavra está sendo direcionada agora para os mestres. A importância nesse processo, e que processo de instrução, que está visando o jovem, que está visando aquele que precisa ouvir os provérbios e aprender com ele, e de um outro lado, aquele que precisa ensinar, que faz parte desse processo. De alguém que vai ensinar de tal forma que vai imprimir na mente e no coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas o que é interessante aqui é o que no verso 4 ele está dizendo. Olha esse paralelismo. Para dar aos simples prudência, para dar aos simples prudência, para dar aos jovens conhecimento e bom siso. O verbo dar aí, ele não é repetido, mas ele está subentendido. E aí você tem nesse lado, dar, o quê? Isso a quem? Aos simples, prudência. Aos jovens, conhecimento e bom siso. Ou seja, o que significa isso? Significa que ele está dizendo que esse jovem, ele é simples. E a gente precisa entender o que significa esse adjetivo que foi substantivado. Simples aqui significa ingênuo. Alguém sem malícia, que se deixa levar por qualquer um. Ele está conectando aí esse substantivo que foi, esse adjetivo que foi substantivado aos jovens, ou seja, aquele que necessita de prudência, discernimento e bom senso. E a ideia, queridos, é que, na realidade, esses provérbios eles vão ensinar o jovem. Da mesma forma que a maturidade deve imprimir em nós alguns conhecimentos por causa da experiência. Não é isso? Quanto mais maduro, mais experiente. Mas a experiência e a sabedoria de provérbios vem através da instrução bíblica dos sábios. Eliú disse para Jó, depois de toda aquela confusão que aqueles amigos de Jó fizeram, o acusando, e o próprio Jó, dentro do seu sofrimento, sofrendo em demasia, que não conseguia pensar e raciocinar direito, ele diz assim, eu deixei que os tempos falassem, ou seja, eu dei prioridade a vocês, que são mais velhos, que têm mais experiência, a falarem, mas vocês só falaram coisas indevidas. E ele diz assim, não é o mais velho, mas aquele que tem o Espírito de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. A maturidade deve imprimir
uma experiência. Mas a experiência e a sabedoria do livro de Provérbios, ou seja, das Sagradas Escrituras, está vindo através da instrução bíblica dos sábios. Eu não preciso viver um erro para saber que é errado. Eu não preciso passar por uma determinada coisa para saber que aquilo é ruim ou bom. A instrução bíblica vai me dizer isso. Esse simples de Provérbios aqui, que ele é classificado como jovem, e isso é muito para nós, é muito claro. Os jovens são menos experientes. Consequentemente, em geral, menos sábios que os mais velhos. Esse simples aqui, essa palavra simples no original, que é petit, e depois nós vamos entender por que eu estou pronunciando essa expressão no hebraico. Eu não gosto muito de citar as palavras no texto original, porque muitos aqui não entendem. Eu também não sou mestre nessa área de hebraico, não é a minha língua, mas eu entendo um pouco. Mas às vezes essas palavras são extremamente significativas porque elas estão ligadas, o sentido delas está ligado a todo um arcabouço teológico ali no texto. E é interessante entender isso. Então essa palavra aqui, petit, simples, de Provérbios, representa a pessoa imatura, que está aberta a todos os tipos de engano, por não ter criado um são juízo discriminador daquilo que é certo ou que é errado, porque não tem discernimento. E aí nós vamos ver em Provérbios capítulo 1, verso 10. Os imaturos são advertidos a não serem seduzidos pelos pecadores. Olha o que diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. E aí a gente vai entender a palavra petit no original, simples. Por quê? Porque no hebraico, e essa petit é derivado de uma outra palavra, patá, que é seduzir. Ou seja, é a forma passiva do verbo seduzir é que dá a ideia de petit. Petit é aquele que é simples, isso, mas aquele que é seduzido. Ou seja, simples aqui na Escritura é aquele que é facilmente seduzido pelo erro, visto que acredita em qualquer coisa. Olha em Provérbios capítulo 14, verso 15. Nós temos a mesma palavra. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. É por isso que é interessante fazer essa ligação, né? Petit e patá. Ou seja, no hebraico, o verbo patá significa seduzir, e o substantivo derivado desse verbo significa simples. Por quê? Porque o simples é aquele que é seduzido. A ideia é essa. Ele não tem maturidade, ele não tem discernimento, então ele é facilmente levado. E ele atribui isso aos jovens. Em Provérbios capítulo 1, verso 22, podemos ver algo pior envolvido nessa simplicidade, ou seja, nessa ingenuidade. Porque a tradução de petit também pode ser ingênuo, ou seja, é ingênuo. Algo pior nessa ingenuidade que é a imaturidade, que está implícito quando se faz a menção aos simples. Provérbios 1, 22, olha o que diz: até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Ou seja, essa palavra aqui, nécio, é a mesma lá, petit. E nécio é uma palavra que vem do latim, que é aquele que não tem conhecimento. Ou seja, é o ignorante. O nécio é aquele desprovido de conhecimento, de discernimento, ou seja, aquele que é estúpido. E é a mesma palavra que foi traduzida ali por simples, petit. E é colocado no mesmo nível: escarnecedores, zombadores, estultos, estúpidos e arrogantes.
nécios, escarnecedores, loucos. Ele é mesmo colocado nesse mesmo nível. E por que isso? Porque estes recusam o conselho do Senhor, os nécios, os simples, os ingênuos. Eles não aceitam a sua repreensão. Abram aí Provérbios capítulo 1, verso 24 e 25. Olha o que ele diz: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendeste, antes rejeitastes todo o meu conselho. É lógico que existe uma ingenuidade que não é pecaminosa, mas no contexto em que nós vivemos, ou seja, depois da queda, toda ingenuidade é perigosa. E o que isso vai gerar? Se o simples se recusar a aprender, ele vai herdar a estultícia, que é a completa debilidade dos valores espirituais e morais. É isso que pode acontecer com o ingênuo, com o simples. Abram aí Provérbios capítulo 14, verso 18. Olha o que a Escritura diz. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Ou seja, os simples, os ingênuos, eles não são prudentes. Por isso o livro de Provérbios aconselha, no verso 4 aqui do capítulo 1, a receber a prudência, para dar aos simples prudência. Ou seja, receba isso. A compreender a sabedoria. Provérbios capítulo 8, verso 5, que diz assim: entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. E aí, mais uma vez, esse paralelismo entre necessidade e simplicidade. E nesse contexto, ao ouvir, ao atender a instrução, ele vai habitar onde mora a sabedoria. Como diz o livro de Provérbios, Provérbios capítulo 9, verso 4. Quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de senso diz: vinde comer do meu pão e beber do vinho que misturei. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que eu descobri isso recentemente. Todos nós somos responsáveis diante de Deus. Os seus filhos também são. Quando o seu filho alcança a idade da maturidade, que eu não sei qual é, pode ser 8 anos, pode ser 9 anos, ele é responsável diante de Deus. Então, Jonatas, Flávia, até mesmo o Janzinho, o 2, o mais novinho, que eu sempre confundo, o Carlos, né, e o Luca. Vocês são responsáveis diante de Deus. Não se escondam atrás da sua infância. Vocês que estão sendo instruídos pelos seus pais, que estão ouvindo a palavra de Deus, vocês são responsáveis. Por mais que a lei diga que somente aos 18 anos você se torna responsável diante do Senhor, vocês são responsáveis diante de Deus. Eu contei aqui uma experiência que o Davi, certa vez, a gente num congresso, e ele perguntou ao Ted Tripp sobre crianças saírem do culto. Na mais tenra infância. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: essas crianças estão pecando contra o 4º mandamento. Por mais que elas sejam infantes e não entendam, ou não chegaram ainda na idade da razão, e aqueles que chegaram, ou seja, 8 anos, 9 anos, já entendem as coisas, eles são responsáveis diante de Deus pelo pecado deles. Por mais que nós pais tenhamos responsabilidade também, às vezes pela falha do ensino, e às vezes não é nem falha do ensino, porque eles são rebeldes,
e o ensino tem que ser constante, a gente sabe disso, eles são responsáveis. É isso que o livro de Provérbios vai dizer. Em Provérbios capítulo 9, verso 4, ele diz assim: quem é simples, volte para aqui. Os faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Os simples, os ingênuos, eles não são prudentes. E por isso eles são estimulados a receber essa prudência, a compreender a sabedoria e a habitar onde a sabedoria está. Por quê? Porque se não for assim, de outra forma, se for diferente disso, os simples vão cair na tentação e então no pecado. E que pecado? No pecado da imoralidade. Capítulo 7, verso 7. Olha o que a Escritura diz. Vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, ou seja, adúltera, e seguia o caminho da sua casa. Se ele não ouvir a instrução, ele vai cair na tentação do pecado da imoralidade. Ele vai cair na tentação do pecado do roubo. Capítulo 1, verso de 10 a 14. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemos-nos vivos como abismo inteiros, como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Se os simples não derem ouvidos à instrução, eles cairão nesses pecados. E assim, fora da tutela divina, eles estarão caminhando cada dia mais e mais para a morte. Abram Provérbios capítulo 7, verso 7. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo. Verso 22. Ele num instante a segue como boi que vai ao matadouro, como cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe causará a vida. Provérbios 22, 3 também vai falar sobre isso. Olha o que a Escritura diz. Não cobice os seus delicados manjares, pois são comidas enganadoras. Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Fora da tutela divina, queridos, nós estamos caminhando para a morte, para o inferno. Agora, uma coisa que é interessante aqui, nós estamos falando daquilo que o simples precisa e deve buscar, que é a sabedoria de Deus. E aí, em particular, aqui, a sabedoria apresentada no livro de Provérbios. Mas é interessante que a Escritura, o livro de Provérbios, vai classificar o jovem como esse simples ou como esse ingênuo. E esse jovem, que no hebraico tem uma palavrinha específica. Por que a gente fala isso? Porque no português jovem é jovem. Esses dias eu entrei num determinado lugar, eu acho que o cara queria vender, para comprar uma peça do carro. Aí ele, jovem, eu falei, meu amigo, você me comprou. Me ganhou. Com essa barba branca, esses cabelos brancos, já entrando na casa dos 50. Para o seu Emílio eu sou jovem, mas para vocês não. Então existe aí um certo relativismo na palavra. Mas essa palavra aqui no original é Naar. E é interessante por quê? Porque essa expressão jovem, Naar, no texto hebraico, é uma faixa de idade que pode se estender da infância até os 17 anos de idade e até os 30 anos
de idade. E biblicamente falando, você pode atribuir isso a qualquer idade antes de ser considerado ancião. E é interessante porque essa distinção que é feita muitas vezes vai dizer, vai denotar, vai tocar no caso da experiência e da inexperiência. Se nós, por exemplo, pegarmos aí, a gente vai ver isso em 2 Samuel. Abram aí 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 14. 2 Samuel, capítulo 14. Verso 21 diz assim: Então o rei disse a Joabe: atendi ao seu pedido. Vai, pois, e traz o jovem Absalão. Abram aí 2 Samuel 18:5. Absalão já era homem feito. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com bandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu que o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Nós vamos ver que Timóteo era considerado jovem e provavelmente ele tinha em torno de 40 anos. E ali, quando Paulo exorta Timóteo a demonstrar as suas qualificações, ou seja, as suas marcas como pastor, ele estava se referindo ao quê? A questão da experiência ali. Então, muitas vezes essa palavra vai ser usada, jovem, para mostrar aquele que tem menos experiência de um outro. E apesar disso, apesar de todo esse contexto que nós vimos aí do uso dessa palavra jovem, como até nós usamos aqui, como exemplo próprio, em Israel, um jovem era considerado plenamente responsável por seus atos aos 20 anos de idade. E aos 20 anos de idade ele já tinha capacidade de ir para a guerra. Queridos, o que isso tudo significa? Significa que o livro de Provérbios é para mim e para você. Para você, Gianluca, para mim, Oreb, para você, seu Emir, seu Rui. Por mais que a instrução esteja voltada ali para uma faixa de idade, por mais que essa instrução ali ela é a porta de entrada para a vida adulta, e é isso que a gente percebe aqui. Tá? Ela aponta não somente para o homem de 20 a 40 anos, mas para a criança e para o ancião também. Porque todos nós carecemos de sabedoria. E quando a gente olha para o livro de Provérbios, a gente vai ver que as interposições e o uso das palavras como sabedoria e conhecimento, elas estarão ligadas, elas são inseparáveis. E nós vamos perceber também que o domínio da experiência de vida vai exigir o quê? Um conhecimento. E que conhecimento é esse? Um conhecimento da ordem moral divina, da ligação entre causa e consequência. É esse conhecimento que o livro de Provérbios quer mostrar aqui. E nós vamos perceber que ensino, conhecimento são palavras, são termos correlativos inseparáveis das palavras dos sábios, ou seja, do que está sendo falado aqui. São termos correlatos e inseparáveis da instrução, da prudência, da competência, do entendimento, do discernimento. E aí nós vamos perceber que conhecimento e ensino aqui, que são termos que estão correlacionados, conhecimento em Provérbios vai possuir uma conotação religiosa. Hoje se diz o seguinte por aí. Eu escutei isso recentemente.
Não vou dizer nem aonde. Alguns vão saber que a solução para o nosso país é a educação. Esse é o slogan do nosso governo comunista, socialista, pagão. O problema do Brasil e do mundo é a educação religiosa. O que vai mudar esse país, o que vai mudar o mundo, é o Evangelho. Não é a educação formal que eu tenho na escola, não é a minha universidade. Não é o conhecimento adquirido em sala de aula. Por mais que possa ajudar na minha vida, esse ensino não transforma o meu coração. O problema do Brasil não é a educação, não. O problema do Brasil é a falta do Evangelho. Esse é o nosso problema. O problema do Brasil não é social. E aí a gente entra nas favelas e tal, e vamos fazer o social. Eu acho isso muito bom. E se a gente que tem não pode ajudar uma pessoa que não tem, quem somos nós? Que tipo de crente somos nós? Agora pensar que isso é evangelho, isso não é evangelho. Isso é consequência do evangelho. Eles não estão precisando de roupa. Eles não estão precisando de saneamento básico. Eles não precisam nada disso. Por mais que sejam necessidades, precisam do Evangelho, da graça de Deus. Não é uma escola que vai transformar o seu filho. É você, através do Espírito Santo na sua vida, ensinando-o na palavra de Deus. O conhecimento aqui em Provérbios, ele tem conotação religiosa. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Apocalipse 22, verso 12. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Provérbios 30, verso 3. Não aprendi a sabedoria, não tenho o conhecimento do santo. É isso que vai fazer a diferença. A gente sabe muito bem pelo livro de Apocalipse, nós não somos pós-milenistas, nós somos amilenistas. Nós sabemos que daqui para o final as coisas não vão melhorar. O Evangelho não vai encher a terra. Pelo contrário, segundo o que nós lemos em Apocalipse, cada dia mais e mais o Evangelho vai ficar o que? Reduzido. O verdadeiro Evangelho. Ele não se apaga porque é o poder de Deus. E como vimos ali em Apocalipse 11, a igreja está tendo um avanço hoje. Vai chegar o dia em que ela será perseguida. Ao ponto de, aos olhos do mundo, parecer que ela deixou de existir. Como alguns tempos atrás, que irmãos nossos viveram, porque tinham que se congregar em cavernas, em tumbas, em lugares que jamais as pessoas iam pensar que estaria tendo um culto ali. E todas as mensagens do livro de Isaías, Ezequiel, dizendo que o Evangelho vai vir à terra, as nações virão a Jerusalém, que a palavra de Deus será farta. Queridos, isso é quando o Senhor Jesus voltar. E como diz ali em Provérbios, os assassinos, os impuros, os idólatras ficarão fora do muro de Israel, ou seja, fora da cidade santa. E aí a glória do Senhor vai encher a terra. A perspectiva da Escritura e do livro de Provérbios é imperativo, ou seja,
É obrigatório, é essencial que o simples, o ingênuo, procure, ache, adquira esse conhecimento. Como nós vemos em Provérbios, em alguns textos, capítulo 15, verso 14, vai ser um pouco rápido. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacentam de justiça. Capítulo 18, verso 15. O coração do sábio adquire o conhecimento e os ouvidos dos sábios procuram saber. A Provérbios 8, 9, todas são retas, ou seja, palavras de sabedoria, as palavras ali de Provérbios para os que entendem, e justas para os que acham conhecimento. E Provérbios 14, 6, o sábio é cauteloso, desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Queridos, para que isso ocorra, o simples deve se tornar o tipo de pessoa que vive no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O de bom senso vai amar o conhecimento, como diz Provérbios capítulo 12, verso 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O de bom senso busca esse conhecimento, e o conhecimento ele recomenda-se, ou seja, a sabedoria de Deus, ela se recomenda a si mesmo, e ela é agradável. Provérbios capítulo 2, verso 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável a tua alma. Sendo assim, queridos, esse conhecimento transmitido, que está no coração e nos lábios do discípulo, vai protegê-lo em meio à tentação. Como nós vemos em Provérbios capítulo 5, versos 2, 7 e 8. Para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. 7 e 8. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. O conhecimento do santo vai nos proteger em meio à tentação. E não só isso. Ele vai nos capacitar a nos comportarmos com sabedoria, falarmos bem e crescermos em força, na força do Senhor. Como diz Provérbios 24, verso 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Queridos, a palavra do Senhor está nos advertindo, está chamando a nossa atenção. E quando ele se dirige aqui a jovens, e é o livro de Salomão escrito, Salomão estava escrevendo para seu filho, mas a ideia aqui de alguns comentaristas é que ele não estava escrevendo para seu filho somente. E a gente sabe disso. Mas estava escrevendo para o jovem, educável, ensinável, aquele que ouve e submete à instrução. Quem são esses jovens? Somos nós. Se nós não quisermos cair na imoralidade, se nós não quisermos cair em pecados crassos, se nós quisermos guardar os nossos pés do Senhor, corra para conhecer a palavra de Deus. Envie todos os esforços para se debruçar nessa palavra, para que ela te dê discernimento, sabedoria,
e graça. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar.